Oi, bom dia, tudo bem? Vou desconectar o Wi-Fi do meu computador aqui pra gente não puxar muito, né? Pra não correr o risco de ficar ruim a conexão. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Eu vou falar hoje, vou até escrever aqui sobre o esquema de busca de aprovação e reconhecimento. Pronto. Quem for entrando. Escrevi errado. Quem for entrando, por favor, vai falando aí pra mim se o som tá ok, se vocês estão me ouvindo bem. Busca de aprovação e reconhecimento. Pronto. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou fixar aqui agora o comentário. Pronto. Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Me falem, por favor, se vocês estão ouvindo direitinho, se o som tá ok, se não tá falhando, nem nada do tipo, tá bom? Bom, comecei, né, falando que é muito comum a gente atender pessoas que tenham esse esquema. Na verdade, todos nós temos, né, essa necessidade, como eu falei. Porém, falar de necessidades emocionais, né, falar de uma necessidade é diferente de falar de um esquema. Então, não é porque todos nós temos essa necessidade que todos temos o esquema, né? Que todos têm o esquema. Na verdade, não significa isso, tá bom? Eu vou começar falando sobre, então, as necessidades emocionais, né? Porque dentro da abordagem de esquema, a gente entende que existem as necessidades emocionais. Estão me ouvindo direitinho? Manda um ok aqui pra mim. E dentro, né, da primeira necessidade emocional está relacionada a vínculo seguro, né? E aí dentro dessa necessidade existe a necessidade de apego e pertencimento. E aí a busca de aprovação e reconhecimento entram dentro da necessidade de apego e pertencimento. Por quê? Porque quando a gente se sente aprovado, reconhecido, a gente se sente pertencente, né? Inclusive nós costumamos falar que para a criança a aprovação é igual à vida. A criança, ela se sente viva à medida que ela recebe aprovação, né? A criança, ela sente que ela está morrendo internamente, emocionalmente, quando ela não recebe essa aprovação dos pais, né? Então vocês podem reparar que a criança, Regi, Dani, Ricardo, a criança, ela faz tudo esperando a aprovação dos pais, né? Então ela faz uma brincadeira, uma palhaçada, ela olha pro pai. Ela, sei lá, brinca com alguma coisa, pega algum brinquedo, olha pro pai, né? Ela consegue fazer alguma coisa que ela tá tentando há um tempo, né? Deu ali 2 passinhos, ela tá olhando. Nós buscamos isso de uma maneira muito automática, né? Porque realmente é uma necessidade e é uma necessidade intrínseca, ela é inerente a todo ser humano, tá? A gente entende que existem necessidades emocionais que são básicas, todos nós temos, e principalmente durante o período de infância é que a gente tem essa necessidade. Ali nos nossos primeiros anos, porque essa necessidade de apego e pertencimento, ela é a nossa primeira necessidade emocional, né? Aquilo que a gente mais precisa. Então, até antes de receber, sei lá, as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades básicas, a gente precisa de necessidade de apego e pertencimento, né? Existem testes que falam sobre isso, eu não vou entrar muito nesse... Não, vou até entrar. Teve um teste que foi feito com macacos filhotes. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram duas mães
mães mecânicas, né? Elas não eram macacas de verdade, elas eram uma estrutura de ferro. Uma delas era uma estrutura de ferro mesmo, e a outra era uma estrutura de ferro recoberta por pelúcia. Nessa estrutura, nessa mãe, né, que era só de ferro, os macaquinhos eles tinham leite praticamente ali a cada 1 hora, né? Eu não me lembro agora esses detalhes, mas vamos dizer que era a cada 1 hora. E na outra estrutura, que era a estrutura que estava recoberta com pelúcia, eles tinham leite a cada 3 horas. Né? E aí o que o experimento mostrou? Que os macaquinhos, eles preferiam ficar na mãe que não dava leite o tempo todo, porque eles tinham a sensação da afetividade por causa dessa mãe que estava ali, aquela estrutura recoberta com pelúcia. E isso mostra pra gente que a nossa primeira necessidade emocional, realmente, nossa primeira necessidade, antes até da necessidade fisiológica, é a necessidade de apego, a necessidade afetiva. E todos nós temos. Como eu falei, a gente busca isso principalmente na infância, porém a gente também continua buscando por isso ao longo da nossa vida adulta. A gente também continua buscando por isso na idade adulta. A grande questão é que muitas vezes a gente tem como algo negativo precisar de aprovação, né? A gente olha para aquelas pessoas que ficam buscando aprovação o tempo todo e a gente meio que tem essas pessoas como fracas, né? A gente tem fracas emocionalmente, a gente tem essas pessoas como pessoas que são de alguma maneira, não são inferiores, né? A gente tem um olhar muito pejorativo com relação a isso, porém todos nós precisamos. A diferença é, a gente precisa aprender a buscar essa necessidade de uma maneira saudável, porque muitas vezes a gente não faz isso. E aquelas pessoas que a gente percebe que ficam o tempo todo tentando se aprovar, que ficam o tempo todo buscando esse reconhecimento, são pessoas que acabam fazendo isso de uma maneira disfuncional, uma maneira errada, né? Elas não sabem buscar essa aprovação de maneira saudável. Elas acabam buscando de uma maneira forçada, o que não significa, né, que estão totalmente erradas, porque elas buscam, talvez elas não saibam que tenham essa necessidade, porém a maioria de nós realmente não sabe, né? Mas é uma necessidade real que existe em todos nós. Dentro da abordagem de esquemas, nós entendemos que as necessidades emocionais, elas são muito importantes, né? Na verdade, basicamente é o não suprimento das necessidades emocionais que formam os esquemas, né? Então, quando nossos pais ali no período de infância não conseguem dar conta de suprir tudo aquilo que nós precisamos do ponto de vista emocional. Então, quando nós temos pais que não conseguem de alguma maneira demonstrar essa aprovação pra gente, isso vai deixar lacunas, né? Isso deixa lacunas e isso começa a dar início à formação do esquema de busca de aprovação e reconhecimento. Quais são essas lacunas, então? Pais que são muito críticos e exigentes. Por quê? Porque quando vem muita crítica, a crítica ela é interpretada como uma reprovação, a crítica ela é interpretada como uma rejeição pelo filho, né, pela criança. E quando vem muita crítica, a criança acaba interpretando que ela não está recebendo aprovação. E muitas vezes ela não se sente amada o suficiente. Outra lacuna, erro muito, muito, muito comum, dos principais erros que os pais cometem: aceitação ou aprovação condicionais. O que isso significa? Acho que eu já falei aqui sobre isso quando eu falei sobre algum outro esquema. Pais que eles demonstram aceitação e afeto quando os filhos correspondem às suas expectativas. Pais que demonstram aceitação e afeto quando os filhos andam na linha e fazem exatamente aquilo que eles esperam que fazem, né? Então, uma das maiores dificuldades, um dos maiores erros que os pais cometem é criar expectativas e idealizar aquilo que eles esperam dos filhos, aquilo que eles esperam que os filhos sejam. E aí, quando o filho não corresponde àquilo que eles esperam, o que eles fazem? Eles acabam mudando o comportamento, né? Eles demonstram reprovação, eles se afastam emocionalmente, né? Eles acabam fazendo o que a gente chama de retirada do afeto, que é quando eles se afastam emocionalmente, simplesmente porque o filho está sendo quem ele é e não quem o pai esperava que fosse.
E a gente acaba vivendo muito isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? Como eu falei, esse é um erro bem comum dos pais cometerem, porque eles não conseguem identificar que aquela imagem idealizada que eles criaram do filho não é quem o filho é. E eles não conseguem aceitar isso de uma maneira natural e de uma maneira saudável. Aí o que acontece? Quando os pais eles oferecem essa aceitação condicional, a criança, como eu falei lá atrás, a criança ela tem essa necessidade muito grande de aprovação, né? Como eu falei, para a criança a aprovação é igual à vida. Então a criança ela vai começar a identificar aquilo que os pais esperam. Olha como é um mecanismo bem subjetivo, bem inconsciente. Ela começa a identificar o que os pais esperam e ela começa a se comportar de maneira que ela possa corresponder àquilo que o outro espera, àquilo que os pais esperam. Então, quando ela faz isso, ela passa a suprimir aspectos importantes da própria identidade dela, né, de quem ela é, das próprias necessidades dela. Então, muitas vezes a criança ela tá triste, mas ela sabe que se ela mostrar para os pais que ela tá triste, ela não vai ter aprovação, então ela não mostra. Muitas vezes ela tá com raiva, mas ela já percebeu que dentro de casa ela não pode ter comportamentos raivosos, porque os pais reprovam. Então ela reprime. E isso é muito nocivo, porque a gente aprende indiretamente que os nossos sentimentos não são importantes, né? O que é importante é o que o outro espera de mim, e isso vai dando início ao esquema de busca de aprovação e reconhecimento. E também isso acaba condicionando a gente a fazer depois na vida adulta a mesma coisa que nós fizemos lá atrás dentro de casa. Então, se eu desenvolvi essa capacidade de entender e identificar o que meus pais esperavam de mim, né, e eu vou me moldando para agradar, naturalmente eu vou continuar fazendo isso depois ao longo da minha vida adulta. Outra lacuna, outro erro que os pais cometem. Eu tô falando por enquanto de como é que é formado esse esquema, tá bom? As necessidades, quando as necessidades dos pais vêm em primeiro lugar, e isso também acontece muito. Então, por exemplo, as mães que estão muito cansadas e aí elas chegam em casa e se trancam no quarto e tudo que o filho precisa é dar atenção, mas ela fica ali trancada no quarto e às vezes a criança vai e bate na porta, né? Ela tá indiretamente falando para esse filho que o que importa é o que ela sente e não como o filho se sente, né? Ou então quando o filho procura para falar de algo que tá sentindo e a mãe demonstra que aquilo não é importante, né? Eu tô aqui cansada, trabalhei a semana inteira e você agora vem me encher porque você tá triste com tal situação. Ou então quando o filho fala pros pais, olha só, isso acontece, é muito recorrente também. Eu estou triste porque eu terminei um namoro, né? E aí o pai fala, ou a mãe fala assim: imagina, eu vivi tanta situação difícil na minha vida, eu fui abandonada, eu passei por traição, isso que você tá vivendo não é nada, né? São várias situações assim bem específicas, bem pequenininhas, que acabam fazendo com que esse esquema seja fortalecido, cada vez mais fortalecido. E quando os pais eles têm um foco excessivo também em aprovação e status, o que também é muito comum em famílias narcisistas, né? Os pais eles têm essa necessidade de aprovação muito grande, eles são totalmente voltados para status, e aí muitas vezes o que o filho sente deixa de ser importante, né? Então estamos aqui num evento social tal, a criança tá com febre, mas os pais estão ali e a criança tem que estar bem, sorrindo para todo mundo, por exemplo, né? Ou então quando os pais, sabe aqueles pais que ficam assim, mas o que eu vou falar pra sua tia, né? Você foi, sei lá, engravidar, você quer morar sozinha, não, na nossa família isso não é aceitável, o que seus primos vão pensar, tal. Famílias que têm essa necessidade de aprovação muito grande. Todas essas lacunas que eu falei aqui são erros que os pais cometem, né? Dentro desses erros, eles não conseguem suprir essa necessidade de apego e pertencimento dos filhos. Os filhos acabam suprindo, então, as próprias necessidades e eles aprendem a viver em função de agradar o outro. Obviamente, aquilo que a gente viveu na infância vai se refletir na vida adulta e a gente continua tendo esses mesmos comportamentos. Deixa eu ver aqui
Que horas são? Ai, tá cedo ainda, eu tô falando correndo. Achei que já era umas 10h30, ainda é 10h15. Deixa eu dar uma olhadinha então no que tá escrito, no que vocês mandaram. Se tiverem dúvidas, vão mandando. Filhos de crentes foram muito prejudicados porque os pais eram obrigados a obedecer doutrinas supostas. Isso, se não eram castigados pelos pais. Exatamente, Deise. Isso aconteceu muito com famílias muito religiosas, porque tinha sempre essa necessidade muito grande, né, de corresponder ao padrão imposto pela cultura, pela sociedade em que estavam inseridos, que é esse contexto da igreja, né, Deise? E infelizmente isso gera uma repressão muito grande. Causa isso que eu falei, né? O indivíduo ele aprende a suprimir aspectos importantes da própria personalidade em função de corresponder às expectativas externas. Regi, me ajudou muito a assistir isso hoje. Que bom! A gente tá só começando. Vamos falar ainda mais um pouco sobre esse esquema. Bom, então até aqui eu falei como é que esse esquema tem início na infância. Pais, prestem atenção nesses errinhos que eu falei aqui, né, que os pais cometem, porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Muitas vezes nossos pais fizeram isso conosco e aí, sem perceber, a gente acaba reproduzindo o mesmo comportamento, porque nós aprendemos por observação. Às vezes, né, é assim que a gente acaba entrando nessas repetições de situações ou de coisas que a gente falou que nunca iria, né, repetir na nossa vida, e aí quando vê, tem filhos e tá fazendo igual, porque a gente aprendeu, né, de uma maneira muito indireta, a partir da introjeção, a gente aprendeu a ter os mesmos comportamentos, só que isso acaba sendo muito ruim, isso acaba sendo muito nocivo. O que é, então, o esquema de busca de aprovação e reconhecimento? Quando a gente foca muito no outro, né? Basicamente, quando a gente tem um foco excessivo nos outros e não em nós em primeiro lugar, para obter amor e aprovação, né? Essa condição de focar nos outros e colocar os outros em primeiro lugar, ela pode ter várias funções. Pode ser por medo de rejeição, por medo de abandono, por medo de julgamento. Pode ser para buscar aprovação. E aqui dentro desse esquema, basicamente, a gente foca mais no outro do que naquilo que é importante para nós, porque a gente busca aprovação e amor, né? Pessoas que têm esse esquema e pessoas que tiveram esse tipo de pais que oferecem aprovação condicional são pessoas que confundem amor com aprovação, né? Então elas acabam de alguma maneira acreditando e aprendendo que o amor ele está relacionado a desempenho. Eu preciso desempenhar, eu preciso me sair bem, eu preciso dar resultados para que eu receba amor. Na verdade eu estou recebendo aprovação, mas eu acho que eu estou recebendo amor, né? Provavelmente dentro do meu ambiente esse amor ele não vinha de uma maneira que me supria, e aí eu acabo me contentando com essas migalhas que vem a partir da aprovação, e eu levo isso para a vida adulta. Esse esquema é um dos principais esquemas dos narcisistas, né? Esse esquema é um esquema que é muito, muito forte no narcisista. Por isso que o narcisista, ele tá o tempo todo falando de si, ele tá falando das conquistas dele, ele tá falando dos lugares onde ele já morou, dos países que ele já visitou, ele tá falando dos títulos que ele tem, né? Porque pra ele, aceitação é igual à vida, aprovação é igual à vida, né? Ele se sente vivo. A única maneira dele suprir o vazio existencial que ele tem é quando ele tá recebendo essa aprovação constante da sociedade, das pessoas com quem ele convive. Então, voltando, muitas vezes, quando a gente tem, né, esse foco no outro muito grande, a gente acaba não se conscientizando das nossas próprias necessidades. Pais muito perfeccionistas fazem os filhos sempre se acharem insuficientes em tudo o que fazem. Vivi isso na infância. Sim, Regi. Pais perfeccionistas, pais que são extremamente exigentes, né? Quando a reprovação é muito maior do que a aprovação, né? Então, assim, a reprovação ela vai existir,
porém não pode ser constante e ela não pode tomar o lugar da aprovação, né? Infelizmente nós ainda vivemos, hoje a educação tem mudado muito, né? A gente fala muito sobre educação positiva, educação não violenta, que prega muito essa questão justamente de reforçar o certo ao invés de corrigir o errado. Só que nós vivemos, né, principalmente a geração dos nossos pais, que é a geração dos baby boomers, foi uma educação muito repressiva e autoritária, porque os pais deles foram mais repressivos e mais autoritários. Então existia muito, né, ainda é muito cultural essa questão da punição ao invés do reforçar o que é bom. A nossa sociedade é assim, né? Se a gente parar pra pensar, eu vou tomar uma multa se eu não fizer o certo, né? Mas se eu fizer o certo, o que eu ganho? Eu ainda pago um monte de imposto, por exemplo. Então a gente ainda vive numa sociedade onde a punição predomina, né, o reconhecimento. A punição predomina sobre validação e sobre aprovação. Mais perguntas, manda aí, tá bom? O que é esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento? Continuando, quando eu tenho uma ênfase excessiva, então como eu falei, todos nós temos essa necessidade. Quando é um esquema, quando é excessivo, né? Quando isso acaba fazendo mal pra minha vida, quando as pessoas que me rodeiam, que convivem comigo, percebem, e isso acaba afetando também os meus relacionamentos. Isso acaba trazendo consequências ruins, então, nocivas, tanto pra minha vida, prejuízos, sofrimento emocional. Às vezes uma das consequências ruins pode ser o afastamento das pessoas, uma das consequências ruins pode ser eu ser vista como uma pessoa, sei lá, interesseira, porque eu tô ali fazendo jogo de politicagem, porque eu tô buscando sempre essa aprovação e eu faço isso de uma maneira exacerbada. Então quando é excessivo é que é um esquema. E aí a gente tem essa necessidade, então, de se adaptar o tempo todo às pessoas. Sabe aquela... Muitas vezes a gente faz isso na adolescência. Eu fiz muito isso, gente. Eu já fiz muito isso aqui, né? De você ficar tentando identificar o perfil da pessoa. E aí você, sabe quando você tá numa conversa e você fica tentando identificar, assim, será que o que eu tô falando tá agradando? Será que não tá? Aí você fica tentando se moldar e você fica pensando, puxa, o que eu poderia falar? Como que eu poderia agir com essa pessoa? Então eu tô falando com uma pessoa que é mais altiva. Aí eu quero também ser um pouco mais altiva. Aí quando eu tô com uma pessoa que é um pouquinho mais relax, eu também quero ser relax, porque eu quero falar a mesma língua. Essa adaptação, de alguma maneira, ela é saudável. Só que quando essa adaptação... Porque a gente precisa se adaptar ao nosso mundo, né? A gente não pode lidar com todas as pessoas exatamente da mesma maneira. Porém, quando essa necessidade de adaptação, ela é excessiva, é ruim. E conta muito a motivação que está por trás. Quando eu baseio a minha autoestima, a minha sensação de bem-estar comigo nessa aprovação das pessoas, e aí eu passo a ter uma necessidade imensa de me adaptar aos ambientes onde eu estou inserido, aí isso é nocivo, aí isso é excessivo, e aí nós estamos falando de um esquema. Então, qual que é como eu falei, né, qual que é o grande problema? Quando a gente faz isso, quando a gente busca o tempo todo estar se adaptando aos ambientes onde nós estamos inseridos, se a gente faz isso ao longo de uma vida, isso provavelmente vai fazer com que a gente tenha um senso de self muito vazio, né? A gente vai ficar com uma lacuna existencial, é como se a gente não construísse a nossa identidade, porque de fato, quando a gente está voltado o tempo todo para se moldar, e por mais que, né, talvez você esteja se identificando com isso, talvez você esteja me ouvindo falar e para você pareça algo muito exagerado, mas isso é muito comum. Eu atendo pessoas que estão na fase adulta, na idade adulta, que já passaram por relacionamentos, que já têm filhos, e muitas vezes essas pessoas, elas não sabem o porquê elas tomaram todas as decisões que elas tomaram na vida. Muitas vezes essas pessoas, elas não sabem quem são. Elas têm uma dificuldade muito grande com relação à identidade. Por quê?
passaram uma vida buscando aprovação, passaram uma vida buscando se moldar e adaptar àquilo que as pessoas esperam, né? Isso acontece muito. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente não imagina, parece uma pessoa super sociável, mas na verdade é uma pessoa que fica o tempo todo se auto-monitorando e exigindo de si mesmo comportamentos que vão ser aqueles que são aceitáveis e que tá buscando agradar, tá buscando essa aprovação o tempo todo. Como eu falei, todos nós temos essa necessidade em alguma medida. Então, por exemplo, quando você chega num emprego novo, todo mundo tem essa preocupação do que as pessoas vão pensar de mim, né? De causar uma boa impressão. Então, se você chegou num ambiente, numa festa, num evento e você não conhece as pessoas, a gente vai também buscar, né? Entender um pouquinho mais do que as pessoas estão conversando, pra gente se moldar, pra gente se adaptar. Muitas vezes nós temos esse comportamento, que nem eu falei, de ficar se monitorando durante uma conversa, de ficar se monitorando, né, até com pessoas próximas. Quem tem esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento, muitas vezes, até com amigos próximos, não consegue se sentir 100% confortável porque fica se monitorando e fica o tempo todo pensando o que o outro está pensando de mim. Qual é o julgamento que o outro está fazendo de mim. Gente, se preocupar o tempo todo com o julgamento que o outro faz de nós é uma idolatria ao eu. Quando você tem essa necessidade de aprovação imensa, muito grande, na verdade você está idolatrando o teu eu. É uma idolatria egóica, é uma idolatria ao próprio ego. É como se você... Por que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no topo, é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar. Então você está colocando em primeiro lugar na sua vida o teu eu. Eu preciso incondicionalmente ser aceito, né? A gente busca por unanimidade. E é muito saudável a gente conseguir entender que a unanimidade é uma utopia. A unanimidade não existe. A gente não vai ser aceito por todas as pessoas, né? Socialmente, dentro das nossas famílias, dentro dos grupos em que nós estamos inseridos, é saudável que algumas pessoas elas não vão gostar, não é gostar, mas se identificar. Muitas vezes elas não vão entender aquilo que nós estamos trazendo, muitas vezes elas não vão concordar com o nosso ponto de vista, e isso é saudável. Quando nós temos esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento, deixa eu ver o horário aqui. Quando nós temos esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento, basicamente o nosso senso de autoestima é construído a partir da aprovação, das reações do outro. Então a gente depende dessa aceitação e a gente depende dessa aprovação para construir o senso de autoestima. E aí a grande chave que eu tenho que trazer para vocês aqui, que eu preciso que vocês entendam, é quando nós baseamos a nossa autoestima nessa aprovação, nossa autoestima é frágil como um cristal. Nós não construímos um senso de autoestima saudável quando ele é baseado na aprovação do outro. Por quê? Um senso de autoestima saudável é construído de qual maneira? Quando eu entendo que as pessoas podem não concordar comigo, mas elas continuam me amando. Quando eu consigo mostrar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, eu consigo ser leal aos meus valores. E eu aceito que as pessoas podem concordar comigo ou não, isso vai construir um senso de autoestima saudável. Então, isso faz com que a gente tenha um senso de self verdadeiro. Acho que deu para entender bem qual que é, né? Como se caracteriza esse esquema. Quais são os meios, então, que as pessoas que têm o esquema de busca de aprovação e reconhecimento usam para obter essa aprovação? Relacionamentos, né? Vai desde o básico, como eu estava falando com vocês. Então, pessoas que buscam essa aprovação de maneira excessiva nos seus relacionamentos, se moldando
o tempo todo, né? Se monitorando o tempo todo para estar sempre correspondendo às expectativas das pessoas. Isso vira uma prisão, é uma prisão interna, porque quem age assim não é livre. Muitas vezes a gente baseia o fato de estar em um relacionamento como uma maneira de obter a aprovação social. Então existem muitas pessoas que não conseguem ficar sem se relacionar e aí acabam muitas vezes se envolvendo em relacionamentos nocivos. Vou até falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Porque elas acreditam que se elas estiverem num relacionamento elas têm aprovação social, então elas preferem estar em um relacionamento falido do que terminar o relacionamento e ser feliz, né, e não ter essa aprovação social. Status, né? Então muitas pessoas acabam condicionando demais o seu estilo de vida. Eu tenho que ter o carro tal, eu tenho que usar a roupa tal, eu tenho que morar na casa desse jeito, né? E muitas vezes isso não é coerente, isso não é condizente com as condições daquela pessoa. Existem pessoas, né, que se endividam para manter um estilo de vida baseado em aprovação social. Eu preciso do carro, eu preciso da bolsa, eu preciso do sapato, eu preciso da festa para todo mundo ver, né? E isso acaba muitas vezes sendo totalmente incoerente com a condição da pessoa. Então isso é baseado numa necessidade de aprovação. E carreira. Muitas pessoas constroem a sua carreira muito mais voltadas para receber esse status e essa aprovação do que voltados para aquilo que realmente importa para si, né? E isso é muito comum também em famílias, quando a gente vê os pais falando, mas você vai escolher essa profissão não dá dinheiro, né? Você vai escolher essa profissão, isso é muito difícil. E muitas vezes nós baseamos a nossa decisão nessa necessidade de aprovação, né? A gente baseia aquilo que a gente vai escolher como o nosso estilo de vida no que o outro considera importante, não no que nós consideramos importantes. Então aqui entram decisões profissionais. Gente, é muito, muito comum eu atender pessoas que fizeram escolhas profissionais erradas, baseadas em aprovação social, e estão totalmente insatisfeitas com o trabalho que elas fazem. Porque elas negaram aspectos da sua própria personalidade, da sua própria identidade. Elas negaram aquilo que para elas era muito importante pra tá ali. Nossa, quanta gente entrando. Oi. Bia, Fê, Anne, Ana Paula. Realidade, viver em um custo de vida fora do seu padrão para agradar os outros. Sim, para mostrar para as pessoas que você é algo, né? E quando você faz isso, você está construindo como eu falei, um senso de autoestima muito superficial. Você não está agindo de acordo com os teus valores, você acaba valorizando coisas que são superficiais. E o que acaba acontecendo, né? E aí, em decorrência desse esquema e dessa necessidade da busca de aprovação e reconhecimento. Vou tomar uma aguinha, se vocês quiserem mandar pergunta, mandem. O que acontece, como eu falei, que as decisões de vida não são autênticas, né? Como eu falei, muitas vezes parece estranho ouvir falar assim, mas isso é muito comum. Eu atendo pessoas, né? Uma vez uma moça que eu atendi, ela falou assim pra mim, Ana, se eu falar pra você que na época que eu tive filhos, eu nem sei por que eu tive filhos. Era realmente para corresponder à expectativa da sociedade, porque, né, todo mundo espera que você case, todo mundo espera que você tenha filhos. Eu não tinha ainda essa necessidade, sabe, esse instinto, eu não estava preparada emocionalmente para ser mãe. Então, muitas vezes, as nossas decisões de vida, elas realmente não são autênticas. Como eu falei, isso também resulta em um senso de self muito frágil, né? Como se a gente tivesse uma lacuna, realmente nós não construímos uma identidade bem fortalecida, bem fomentada, porque essa identidade está baseada no que está fora e não no que está dentro. E isso também resulta numa hipersensibilidade à rejeição. Porque se eu para pensar, se eu tô ali como se fosse 24 horas do meu dia, né, buscando essa aprovação, quando vem a menor
aprovação, se por reprovação, perdão, se por um segundo eu sou reprovada, eu vou me sentir muito mal com isso. É como se aquilo fosse destruir o meu mundo. Essa hipersensibilidade à rejeição também fala de uma autoestima muito frágil, de uma identidade muito frágil. Porque quando eu tô fortalecida na minha identidade, como eu falei, eu entendo que é saudável que algumas pessoas não concordem comigo. E eu entendo que tá tudo bem, porque eu estou bem fortalecida, porque eu tô bem ali, né, adaptada à minha identidade. Porque eu sou fiel à minha identidade. Então tá tudo bem quando as pessoas não concordam comigo. Isso não é o fim do mundo pra mim. Porém, quando eu tenho uma autoestima frágil, eu tenho essa hipersensibilidade à rejeição. E aí o menor sinal de rejeição já abala meu mundo, né? Então, às vezes as pessoas, elas nem rejeitam, eu interpreto como rejeição. Às vezes a pessoa, ela só tá me dando um limite, né? E eu interpreto como rejeição. Certo? Como que isso também afeta os relacionamentos? Como eu falei, esse esquema é o principal esquema, um dos principais esquemas do narcisista. É o que a gente mais vê no narcisista. Quem são as pessoas que se relacionam com o narcisista? Pessoas que têm características dependentes. Por quê? Elas acabam se submetendo muito aos comportamentos abusivos do narcisista. Pessoas que também são narcisistas. Porque tem uma identificação, né? E tem uma identificação, inclusive, com relação ao esquema de busca de aprovação e reconhecimento. E aí, muitas pessoas que não são narcisistas, vamos falar de mulheres, muitas mulheres não são narcisistas, mas elas têm esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento muito forte. Essas mulheres, elas são potenciais vítimas de narcisistas, né? Essas mulheres, elas têm uma predisposição grande a se envolver com narcisistas. Por quê? Porque quando eu vejo o narcisista buscando aprovação através das realizações, e me parece, né? Porque quando eu ainda não tenho uma identidade madura, saudável, eu vou olhar aquilo que o narcisista está fazendo e para mim vai parecer uau, né? Nossa, ele é super bem visto na sociedade, ele se relaciona com pessoas muito importantes, né? Ele tem 1001 conquistas. E aí eu vejo isso, eu me realizo através da realização do outro, né? Então eu me sinto aprovada e reconhecida através da aprovação e do reconhecimento do outro. Por esse motivo é muito comum que mulheres, né, que têm essa necessidade de aprovação, esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento, acabem caindo muitas vezes num relacionamento com um narcisista, porque ela se sente realizada através da conquista do narcisista, certo? Perguntas, eu vou começar a falar um pouquinho agora sobre como pequenas coisas que você pode fazer para te ajudar quando você tem esse esquema de busca de aprovação e reconhecimento, tendo sempre em mente que o autoconhecimento é a melhor delas, né? O autoconhecimento é a melhor ferramenta, o melhor instrumento de intervenção quando a gente fala de esquemas ou então de todos esses comportamentos que são padrão, que são inconscientes que a gente tem. Tem um exercício que a gente chama, que é um exercício bem simples, que nós chamamos de curtograma. O curtograma é o seguinte: você pega uma folha de papel e você vai dividir em 4, né? Em cada quadrante você vai escrever o seguinte: no primeiro quadrante você vai colocar ali coisas que eu faço e gosto. Então você vai colocar pelo menos 5 coisinhas que você faz e gosta. No segundo, você vai colocar coisas que eu faço e não... Ah, não, eu falei errado. Coisas que eu gosto e faço. No primeiro, confundi. Volta. Primeiro quadrante, coisas que eu gosto e faço. Segundo quadrante, coisas que eu gosto e não faço. Então, coisas que eu gosto e faço. Ah, eu gosto de tomar café da manhã na padaria. Eu gosto de nadar. Eu gosto de trabalhar. Coisas que eu gosto e não faço. Ah, eu gosto de correr, mas não tô correndo. Eu gosto, sei lá, de pedalar, mas não tô pedalando. E eu gosto de comer no restaurante X e não tô comendo. Tô dando só exemplo, tá? No terceiro, você vai colocar coisas que eu não gosto e faço. E no quarto, você vai colocar coisas que eu não gosto e não faço. É um exercício simples, simples, simples. Mas por que é legal esse exercício? Porque você vai começar a identificar aspectos teus.
Se tem coisas que você gosta e faz, e esse quadrante tem muito pouca coisa, só que as coisas que você não gosta e faz tá muito grande, isso significa que você está priorizando fazer coisas provavelmente para agradar. Isso significa que você está priorizando fazer coisas pensando no outro. É muito comum eu atender mulheres que falam assim: eu gosto muito de estar com o meu companheiro, só que eu percebo que eu tô abrindo mão de fazer as minhas coisas para estar com ele. Eu tô abrindo mão do curso que eu tinha que fazer, ou então eu tô abrindo mão de estudar, eu tô abrindo mão, sei lá, de fazer coisas individuais, de ir pra academia, porque pra mim é muito bom estar com ele. E isso fala um pouco dessa característica de busca de aprovação, isso fala um pouco dessa característica de colocar o outro em primeiro lugar, isso fala um pouco dessa característica de dependência, né? Como eu falei, é um exercício simples, mas que ajuda muito, muito, muito no autoconhecimento. Então faça esse exercício, porque daí você vai começar a fazer esse mapeamento. Se de repente tem muitas coisas se não tem nada que você não gosta e não faz, isso também é estranho, sabe por quê? Você tá na tua zona de conforto. Se não tem absolutamente nada que você não gosta, né, e faz, é porque você tá na tua zona de conforto. Por exemplo, a maioria de nós não gosta de acordar cedo, mas a gente faz isso porque é necessário para nossa vida, para o nosso dia a dia e para sair da nossa zona de conforto. Eu não gosto de arrumar a casa, mas eu faço, né? Tem que ter algumas coisas que a gente não gosta e faz. Porque senão a gente está vivendo totalmente na nossa zona de conforto. Nós não estamos nos doando nada para as nossas relações. Porém, se tem um monte de coisas que você não gosta e você está fazendo, é porque você está priorizando o outro e você não está sabendo falar não. Semana que vem, a live da semana que vem vai ser sobre esse tema. Não consigo falar não, tá? Sábado que vem, nesse mesmo horário, às 10 da manhã, eu vou estar aqui falando sobre isso, porque também é muito, muito comum. Tô encerrando, se vocês tiverem alguma perguntinha, façam. Outro exercício que você pode fazer para você começar a lidar com essa questão da busca da aprovação e reconhecimento e de colocar o outro sempre em primeiro lugar pergunte a si mesmo: eu estou fazendo isso porque eu realmente quero, ou eu estou fazendo pelo outro? Eu estou fazendo isso, eu estou indo nesse lugar, nesse evento, né? Eu estou fazendo esse favor, eu estou me doando porque eu realmente quero, ou eu estou fazendo isso para agradar o outro? Eu estou fazendo porque eu estou preocupada em não magoar o outro? Eu estou fazendo porque eu estou preocupada com o que o outro vai pensar se eu falar não para ele? Então você está viciado em agradar e muito provavelmente você tem esse esquema aqui de busca de aprovação e reconhecimento, tá bom? Gente, fazer pelo outro não é ruim, pelo contrário, é bom, é saudável. Porém, sempre, sempre, sempre a gente tem que olhar qual é a motivação que está por trás. Se eu faço porque a minha motivação é que é um valor para mim, legal. Se eu faço porque a minha motivação é receber aprovação e reconhecimento, a minha motivação tá errada. E, como eu sempre falo nos stories que eu posto pra vocês, a gente tem que estabelecer prioridades. Eu, Ana, né? Qual é o valor que eu passo pra vocês? Primeiro lugar na nossa vida, Deus. Segundo lugar, você. Mas se eu pensar em primeiro lugar em mim, eu vou estar sendo egoísta. Não, você vai estar sendo saudável. Você vai estar encontrando um nível de maturidade saudável, né? Eu até falo, algumas pessoas até falam comigo: mas a gente tem que se doar pelo outro, a gente tem que fazer pelo outro. Lógico que a gente tem, mas até o mandamento diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, primeiro a gente precisa se amar. Primeiro a gente precisa se colocar em primeiro lugar, viver isso na nossa vida pra gente conseguir doar pro outro, porque senão vai ser desequilibrado, porque senão não vai ser saudável, vai ser disfuncional, né? Então, a gente precisa entender essa hierarquia. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, depois você se coloca em primeiro lugar, faz aquilo que você tem vontade realmente de fazer. Se você está fazendo coisas que você não tem vontade de fazer, você está se mutilando, você está sendo cruel com você mesmo.
né? Você não está sendo leal a você. É muito subjetivo. São pequenas chibatadinhas que você vai dando ali em você, mas quando você vai ver ao longo de uma vida, muitas vezes você está vivendo exatamente isso que eu falei. A tua identidade não foi fortalecida, você não sabe exatamente quem você é e você acaba vivendo, né, de uma maneira muito superficial. Você muitas vezes tem um self que é como um cristal, qualquer coisinha ele se quebra. Então, que bom que vocês estão gostando, gente. Então, procurem identificar realmente como você se sente nas situações. Sabe, às vezes a gente vai em lugares que você sabe que você não quer ir, você sabe que você não se sente bem, mas você tá indo ali porque você quer agradar, porque você não sabe falar não. Às vezes você tá num relacionamento, você tem amizades que você sabe que não te fazem bem, mas você tem medo. Às vezes você tá num grupo de WhatsApp de pessoas que estão ali postando um monte de besteira, vídeo de pornografia, homens, né? Às vezes você tá ali num grupo que só fica fazendo piadinha sem graça, falando besteira, falando palavrão, e você tem medo de sair porque você tem medo do que as pessoas vão falar de você, ou do julgamento que as pessoas vão fazer de você. Às vezes você não concorda com um assunto que fere o teu valor e você não se posiciona porque você tem medo do julgamento que as pessoas vão fazer de você, né? Então, começa a identificar como você se sente de verdade nas situações, nos seus relacionamentos, nos lugares que você frequenta, né, nas coisas que você faz no teu dia a dia, no teu trabalho, na maneira como você lida com o teu chefe, né, e nas tuas amizades, no quanto você tem se doado pro outro, e perceba qual é a motivação que está por trás disso. Se você faz porque realmente é parte de quem você é, ou se você inconscientemente, porque esse esquema na maioria das vezes ele não é consciente, ou porque você inconscientemente está buscando a aprovação do outro, tá bom? Faça essa pergunta pra você no dia a dia. Eu estou fazendo isso porque eu quero ou eu estou fazendo pelo outro? Eu realmente quero ir nesse lugar? Eu realmente quero ajudar essa pessoa? Eu realmente me sinto confortável fazendo isso? E se a resposta for não, provavelmente você está aqui enquadrado no esquema de busca de aprovação e sacrifício. Busca de aprovação e reconhecimento. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado, a live vai ficar salva. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar depois. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Obrigada por estarem aqui comigo. Não se esqueçam, semana que vem eu vou estar aqui falando sobre dificuldade de falar não. Manda aí para as pessoas que você conhece que tem essa dificuldade, porque vai ser uma live também muito legal. A dificuldade de falar não, ela está instalada também dentro do esquema de busca de aprovação. Justamente por isso, porque a gente não fala não, porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, do julgamento que os outros vão fazer de nós. Tá bom? Beijo pra vocês, obrigada por estarem aqui, fiquem com Deus, um abraço.